Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Este é mais um vídeo de uma série que eu tenho gravado com a ideia de levar a transformação digital, essa parte tecnológica, assim, mais acessível a todos, tá? Quero mostrar isso de uma maneira bastante concreta e venho fazendo isso ao longo de alguns vídeos, onde nós monitoramos informações do computador e mostramos de diversas formas. E depois gravamos elas em formato de texto, de Excel, e hoje eu gostaria de mostrar a possibilidade de gravar em banco de dados. Mas para isso é interessante fazer uma abordagem assim que lembre vocês da importância dos bancos de dados para os sistemas em geral. Então eu criei aqui um artigo onde eu coloco aqui, bancos de dados e suas contribuições para os sistemas MES. Então nesse artigo aqui, bancos de dados e suas contribuições para os sistemas MES, eu mostro a importância que esses sistemas tiveram ao longo das últimas décadas aí para fazer com que nós tenhamos todas essas maravilhas tecnológicas atuais, que é a transformação digital e muito na fábrica com a indústria 4.0. Então aqui eu queria destacar esses aspectos para que ficasse claro para vocês a importância dos bancos de dados para a indústria 4.0, principalmente sistemas MES, que são sistemas aí que a gente tem implementado numa série de clientes com ganhos bastante grandes, tá? Então, o que é o banco de dados? Existe a parte que armazena a informação e a parte que gerencia, então, esses dados armazenados, como vocês podem ver aqui. Então, os gerenciadores de banco de dados, existem vários deles, alguns são free e outros não. A SQL, que é a linguagem mais usada aqui para esse tipo de solução, ela foi criada na década de 70. Mas ela veio na esteira de várias tecnologias que vinham sendo criadas e desenvolvidas. Por exemplo, de certa forma, o desenvolvimento do SQL foi possível graças ao desenvolvimento Fortran, Formula Translation, em 1957. Em seguida, a área comercial também se desenvolveu com o COBOL, que significa Common Business Oriented Language. Tá? Então, o Fortran era para a área científica, matemática, e o COBOL para a área gerencial. Por que isso? Porque na década de 50, às vezes desenvolver os programas em linguagens de segunda geração, que seria o Assembly, muito próximo ao código de máquina, custava na época centenas de milhares de dólares, e isso era muito, muito caro. Então eles precisaram desenvolver novas linguagens de terceira geração, que primeiro foi o Fortran, depois o COBOL, depois o C e outras tantas vieram, para que ficasse mais fácil. O SQL é uma linguagem chamada de quarta geração, ela é mais fácil ainda porque ela é declarativa, a gente já vai ver isso aqui. E o banco de dados e o próprio SQL tiveram impactos numa série de sistemas, como eu falei, os módulos MRP1, de planejamento de requisição de materiais, MRP2, de planejamento de recursos para manufatura, para fabricação, e os próprios sistemas ERP, eles foram desenvolvidos com banco de dados. São aplicações desenvolvidas sobre banco de dados porque eles trabalham com muitas informações, muitos dados. Tá? Então essas tecnologias surgiram então da década de 50, vindo 60, 70, e aí elas começaram a impactar muito e facilitar a vida aí das pessoas que estavam gerenciando informações. Então aí hoje a gente vai ficar mais do banco de dados relacional, que é este aqui, banco de dados relacional, que é a tradicional tabela, né? Você sabe que a tabela tem linhas e colunas, assim como existe uma tabela Excel, existem tabelas em bancos de dados que trabalham com linhas e colunas. As linhas são os registros, são os itens que foram gravados, e os campos são os atributos, são as colunas. Vejam que aparece um de cada cor aqui, justamente destacando esse aspecto aí. Cada cor é um atributo aqui dessa tabela. Tá? Os bancos relacionais permitem outras ainda visualizações e tem, nos últimos anos, surgido muito forte os bancos NoSQL ou Not Only SQL, quer dizer, são além do banco de dados relacional. Mas bancos de dados relacionais que surgiram aí na década de 70, que ampararam o MRP1, o MRP2 e o ERP, que tanto bem fizeram para as empresas, eles ainda são usados em 70% dos bancos de dados no mundo. Pagos ou gratuitos usam bancos de dados relacionais. Então a influência deles ainda é muito grande. É isso aqui que eu vou descrevendo aqui no artigo. Obviamente que eu não consigo colocar no artigo tudo que eu estou falando para você, né? Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, que eu vou colocar no final desse artigo aqui do nosso blog. Então aqui aparece a informação que eu falei antes. 70% então dos bancos de dados são relacionais. Esse é um dado muito importante, porque mostra a força ainda do banco de dados relacional. E o banco de dados relacional nada mais é
que o uso da álgebra relacional, que é a teoria dos conjuntos, para conseguir achar as informações, porque antes disso eles tinham só os sistemas hierárquicos, ou em rede, que eram baseados em ponteiros, basicamente. E era muito difícil achar informação e gerenciar essa informação. Arquivos flat têm dificuldades também do tamanho dos arquivos e também fazer multi-acesso a um único arquivo. Às vezes o sistema operacional bloqueia isso, então não é possível. Então por isso que o banco de dados relacional ele veio, né, para suprir essas necessidades. Mas basicamente a gente poderia chamar de navegacionais ou por ponteiros, né? Seria o hierárquico, o em rede, os relacionais, que basicamente são todos em SQL, e os pós-relacionais, que seriam Not Only SQL, o NoSQL e o New SQL, que está tentando juntar os benefícios do banco de dados relacional com bancos de dados não relacionais. É isso que está sendo proposto hoje. Então aqui eu falei um pouquinho do SQL. O SQL é o nosso foco, porque ele é que permitiu então que várias empresas utilizassem e barateassem o gerenciamento das informações, da criação de informação, da atualização de informação, inserção de informações novas e também deleção, né? Apagar informações. Através do SQL se tornou muito fácil fazer isso. Na verdade, o SQL ainda é mais fácil que Python, que é a linguagem de terceira geração, imperativa, procedural. O SQL é de quarta geração e nós dizemos nele o que queremos e não como queremos. Né? Nosso foco está mais no que queremos e não no como queremos. Como queremos seria daí imperativo, procedural, que eu teria que descrever tudo, né? Passo a passo. E aqui não. Aqui eu digo só o que e o banco de dados, com suas lógicas, ele consegue trazer a informação para mim. Então vamos ver aqui o que mais para baixo tem. Bom, aqui você pode ver aqui no DB Engines. Se eu clicar aqui, vocês vão ver. Ó. Esse aqui é um ranking dos bancos de dados. Tá? E aqui aparecem os bancos de dados de todos os tipos, não só os relacionais. Mas aqui eu vou estar focando mais os relacionais, né? Que é o que a gente está tratando. Então, os bancos mais populares relacionais, os gerenciadores de bancos de dados mais populares relacionais, são esses aqui. Ó. Oracle MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, SQLite, Microsoft Access, que ainda é bastante utilizado. São esses os exemplos assim, mais populares de bancos de dados, sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Tá. No próximo vídeo eu vou estar mostrando na prática o SQLite, porque o SQLite tem uma característica interessante, que ele é um banco de dados que não precisa de um servidor de banco de dados. Todos os outros precisam, o SQLite não. Desses aqui que eu mostrei, o SQLite então ele facilita muita coisa. É um único arquivo, pode ser uma biblioteca em si, pode ser carregada junto com a aplicação, então facilita bastante. E tem o SQL, né, sendo usado no SQLite para vocês conhecerem mais sobre essa simples e poderosa linguagem de acesso ao banco de dados. Tá? O SQL, ele, que é usado no SQLite, ele tem diversas subdivisões. Tá? Então tem o Data Query Language, que é a linguagem de consulta aos dados, que basicamente se usa o select. A instrução mais simples do SQL é o select, asterisco, from, tabela. Então você traz todas as informações, linhas e colunas, de uma tabela. De nome, no caso, tabela. Isso poderia ser qualquer nome. Então essa é uma consulta, query, que consulta ao banco de dados. Tem aqui o DML para manipulação do banco de dados. Eu posso inserir dados novos, eu posso atualizar dados já existentes, eu posso apagar dados. Tá? Eu posso criar uma tabela, alterar uma tabela ou eliminar uma tabela com DDL. Eu posso dar direitos de acesso, posso revogar direitos de acesso aos dados. E eu posso fazer também o commit, que é eu gravo as informações que estão em memória, eu gravo no banco, no disco mesmo, ou posso retornar a uma condição anterior, se assim eu quiser. Tá? E o SQL teve uma contribuição tremenda para os sistemas de gerenciamento e execução da manufatura. Eles permitiram que as fábricas, né, tivessem informações em tempo real e pudessem usar essas informações para tomada de decisão mais assertiva. Tá? Porque na fábrica nós temos as máquinas, em geral são máquinas CNC, elas ficam lá trabalhando, e aqui os eventos são em milissegundos e segundos, eventos muito discretos, né, em tempos pequeníssimos. Depois tem o CLP, né, os controladores lógicos programáveis e os sistemas de rede de Fabril, SCADA, que coletam os dados. E aqui, passando para o MES, eu já tenho eventos em segundos, minutos, horas. O MES é que faz a conexão, né, entre a fábrica e o sistema ERP, que o ERP sim trabalha em dias, semanas
ou até meses. Então, essa sequência aqui que é mostrada aqui, da ordem de manufatura, que geram-se ordens de produção para cumprir aquela questão da venda de itens, aí se decide quais serão comprados, quais serão fabricados. Se eles forem fabricados internamente ou terceirizados, né, esse controle tem que existir. Passa-se para as máquinas e depois se volta com os resultados da fábrica em si. Tudo correu bem, conseguimos fazer o todo lote, quais foram os problemas que ocorreram, quais são as peças que foram rejeitadas. Isso, ó, está sempre trabalhando aqui, sempre a gente vai ter essa questão do banco de dados aqui sempre presente. Porque aqui que a gente vai ter as informações sendo mantidas, né, atualizadas, geradas. E a partir disso aqui a gente vai poder gerar relatórios, publicar essas informações em PDF, enfim, uma série de vantagens aí. Mas o banco de dados é fundamental. E os bancos de dados mais utilizados até hoje para esse fluxo aqui são os bancos de dados relacionais. Nós, nas implementações que nós fazemos de sistemas MES, usamos muito o Microsoft SQL Server, numa versão gratuita, que já permite até 10 GB de armazenamento, usando um único processador. Ele não toma vantagem de vários processadores que o servidor possa ter. É uma instância comprada do SQL, daí ele tem limites bem superiores. Tá? Então aqui no artigo vocês vão poder ler, eu descrevi todas as vantagens na estruturação dos dados, né? Os bancos de dados relacionais permitem isso, na consistência de dados, eles são bastante seguros, na integridade da informação, integração entre sistemas. Praticamente todas as aplicações têm um banco de dados, né, ao qual ela utiliza para gravar as informações. Então as conexões, quando se fala com as conexões entre sistemas, entre ERP e MES, basicamente estamos falando entre a conexão entre o banco de dados do MES e o banco de dados do ERP, uma conexão que pode ser bidirecional. Pegamos os tempos planejados, né, das ordens de fabricação do ERP e depois devolvemos os resultados reais que correram na fábrica. Tá? Então eu expliquei detalhadamente isso, não vou passar todos os itens, senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas vocês podem consultar aqui o nosso artigo, né? Bancos de dados relacionais e sistemas MES, no site coneng.com.br, e ler isso aqui com mais calma. Tá? Se quiserem mais informações, é só clicar aqui nesse link aqui, vocês vão ser direcionados para uma página onde tem mais informações sobre MES. Aqui, e se vocês quiserem falar com um especialista, é só clicar aqui. Vocês vão ser direcionados para uma página de login, onde vocês vão poder falar com um engenheiro especialista na solução. Tá bom? Mas sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais não servem só para sistemas MES, servem para outros sistemas que nós trabalhamos, inclusive. A parte de gestão de ativos de TI, tá? Então nós temos aqui ITAM, é muito citado para o pessoal da infraestrutura de TI, né? Que querem garantir um melhor ambiente para os colegas poderem trabalhar, né? Então eles têm que gerenciar as informações de inventário para saber quantos ativos a TI tem, né? Entre switches, roteadores, computadores, impressoras, enfim. Tendo o gerenciamento ITAM bem definido, é possível reduzir custo e investimentos em TI, né? Porque se sabe do que já está investido, o quanto se usa efetivamente desses ativos, porque às vezes se compra um computador super capaz aí para um setor e ele é subutilizado, né? Então está se perdendo dinheiro. Ajudamos na melhoria da segurança, no cumprimento de regulamentações. O pessoal está muito preocupado com a LGPD e tem que estar mesmo, porque isso aqui é legislação, né? Pode gerar pesadas multas para a empresa. E nós ajudamos a que a empresa ela se adeque, então, à Lei Geral de Proteção de Dados Individuais, né? LGPD. Tá? E aqui também não vou passar todos os itens, você pode ler com calma, mas existe uma série de vantagens de usar esse tipo aqui de solução ITAM. Também aqui você pode buscar mais informações. Estará disponível para você no site mais dados a respeito do gerenciamento de ativos de TI. Tá ok? Então aqui também vocês vão poder falar com um especialista e tirar as dúvidas que vocês tenham a respeito desse tipo de tecnologia. Bom, também usamos para monitoramento de redes de computadores. As soluções que utilizamos usam um banco de dados proprietário porque ele foi otimizado para esse tipo de coleta. Esse aqui é uma coleta sem agente no computador, ou seja, não tem nenhum serviço rodando no computador. Isso aqui roda tudo via web. Então, se tem um monitoramento abrangente no sentido de saber se os ativos estão disponíveis ou não, se eles estão prestes a ter um problema ou não. A gente consegue
saber então a saúde da rede para verificar se ela não terá uma pane que gere parada de operação. Isso que a gente não quer. A empresa tem que continuar operando, não pode parar nunca. Então é isso que a gente consegue fazendo esse tipo de monitoramento. Tá? Então, novamente, aqui tem mais informações, se vocês quiserem consultar, tá? Que a gente pode estar mostrando para vocês. Bom, para a indústria 4.0 também se usa muito o pilar da cibersegurança. A BCG, Boston Consulting Group, fala de 8 pilares da indústria 4.0. Esse da cibersegurança é muito relevante, porque quanto mais nos tornamos digitais, mais acessos podemos dar a hackers ou malwares. Então temos que ter muito cuidado com isso. Nossas soluções usam o PostgreSQL, que é uma solução free, e o MongoDB, que também é free. Só que o PostgreSQL ele é basicamente relacional e o MongoDB ele é NoSQL, né? Ele não é relacional. Tá? Então conseguimos proteger contra ameaças cibernéticas. O ransomware é um problema sério para as empresas, né? Conseguimos evitar esse tipo de problema. Conseguimos proteger não só o que está local, mas acessos à nuvem, e-mails, outras vulnerabilidades, ataques no tempo zero, quer dizer, não existe uma assinatura do vírus, do malware. Então conseguimos identificar através de inteligência artificial, machine learning, comportamentos que possam estar associados a vírus. Né? Então, se o sistema, se o computador, se o servidor começa a se comportar de uma maneira que sugere algo estranho, algo não usual, o sistema pode interromper porque pode se tratar de um vírus. Tá? Então, aqui também você pode acessar aqui informações e ter acesso a um especialista para tratar desse assunto. Então, aqui nas considerações finais, eu gostaria de deixar claro para você que o estágio que chegamos tecnológico não seria alcançado sem a criação dos bancos de dados relacionais na década de 70 e seu uso posterior em larga escala, inclusive até hoje. Então, quando a gente usa, por exemplo, a inteligência artificial generativa, que é muito próximo da mágica, é fantástico. Você faz uma pergunta e ela lhe ensina ali sobre o conteúdo. Não só lhe indica sites que você possa aprender, mas lhe ensina, isso é fantástico. Não teríamos chegado nesse estágio sem a ajuda de bancos de dados relacionais, que permitiram armazenar informações em grandes quantidades para que os cientistas pudessem desenvolver as tecnologias. Então, mesmo sabendo que isso já iria acontecer, até hoje eu acho fantástico assim o grau tecnológico que chegamos. E devemos muito isso às tecnologias legadas aí de décadas atrás, mas que causaram um impacto positivo tremendo no mundo todo de uma forma geral. Então é isso que eu queria deixar claro para vocês. O banco de dados é uma linguagem simples. No próximo vídeo eu vou estar mostrando na prática o SQL, com aqueles exemplos que eu vinha trazendo, né, de armazenar informações do computador, a porcentagem de uso da CPU e também a temperatura da CPU. E aí eu vou estar mostrando para você como inserir novos dados, atualizar dados, também apagar dados de um banco de dados de uma maneira bem simples e prática. Porque mesmo que você não seja alguém que aplica essas tecnologias no dia a dia, porque não é a sua profissão, mesmo que você seja um gestor industrial, um gestor de TI mais ligado à infraestrutura, é importante você dominar bastante essa área de banco de dados, porque você vai estar falando com outros profissionais ao redor de você que precisam falar nesses termos, né? Então você precisa conhecer o básico assim para poder conversar com eles e solicitar até quais são os serviços, as tarefas que você quer realizar, tá bom? Então o vídeo de hoje era para isso, para mostrar para vocês a importância dos bancos de dados relacionais para atingirmos o nível tecnológico atual, principalmente ligado a sistemas MES, que são sistemas para gerenciamento da fábrica, da manufatura, e também para indicar esse artigo aqui que vocês possam estar consultando. É o nosso artigo, que esse vídeo aqui vai ficar ao final dele, você pode ir ali e lê-lo com mais calma, aprender com mais atenção assim, cada um dos aspectos que foram levantados da importância dos bancos de dados relacionais para os sistemas MES e outros sistemas, né, ERP, enfim. Então essa era a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, aí, por favor, curta esse vídeo, porque isso é bastante importante para termos relevância no Google, no YouTube e chegarmos para mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, também indique para seus colegas, seus amigos aí, para prestigiar nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.